VotoCast. E agora falando sobre essa tua última viagem, né, que você já comentou, que estava em Boston, na Brazil Conference, você chegou a fazer alguns stories, dirigindo algumas críticas ao discurso do senador Jacques Wagner, né, do PT, que estava ali representando o ex-presidente Lula. Você poderia retomar um pouquinho dessas suas críticas ao senador? Não, assim, E ao acho que candidato assim, também? acho que assim, o PT, isso pode ser uma crítica ampla pro PT, tá? Ele se tornou especialista em defender ricos. Por que eu digo isso, né? Parece uma coisa meio, mas como assim? Se ficaram especialistas em defender ricos? Porque eles se tornaram grandes defensores do funcionalismo público. Ah, mas o professor tal, não sei o que. Tá bom, professor tudo bem, policial tudo bem. Não são ricos, né, na maior parte das vezes. É que também a gente tem que reconsiderar o que é rico no Brasil. Quem ganha mais de 5 mil reais por mês está no top 10% de renda desse país, né? Então, muitas vezes a gente não tem a dimensão que o Brasil é um país pobre, entendeu? E que 80% das famílias vivem com 2 mil reais por mês, entendeu? Então essa é a realidade do Brasil. E quando alguém ganha 5 reais por mês, ou 7, ou 8, ou 10, já faz parte de uma elite econômica do Brasil. Já faz. Ah, não, mas eu não consigo viajar pra fora, eu não consigo fazer e tal, igual esses tantos e tantos e tantos. Eu entendo, mas você tá melhor do que 90% da população. E por mais que você não consiga fazer essas coisas, é porque o Brasil é um país pobre, porque uma pessoa que está no top 10% de renda nos Estados Unidos tem um nível de consumo infinitamente maior. Uma pessoa que está na faixa de 10% mais rica num país europeu, enfim, tem um nível de consumo infinitamente maior. E no Brasil não, por conta da realidade do país. Mas a realidade é que essas pessoas estão no top 10% e isso é inegável, né? 90% das pessoas ganham menos. Então, quando você defende funcionários públicos dessa forma, assim, então, sabe, sempre buscando salários mais altos e tal, você está estressando a desigualdade social no Brasil. Porque 80% do orçamento público no país é gasto com pessoal, ativos e inativos, salários de aposentadoria. Tem uma pesquisa muito interessante, eu acho que era até do Ministério antigo Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, que 1/3 da desigualdade do país é causada pelo Estado. Por que é causada pelo Estado? Porque você tem políticas regressivas, onde o pobre paga mais e recebe menos, e o rico recebe mais e paga menos. Ou não recebe também muito, mas paga menos, né? Então, 3 pontos interessantes só para mencionar como o Estado gera desigualdade social. E pontos que o PT vai na contramão do que é razoável. Reforma tributária é um ponto que... Não, talvez esse seja o único que dê para colocar junto. Porque, de fato, a gente tem um sistema tributário regressivo, cobra muito mais dos pobres do que dos ricos, cobra muito sobre consumo e pouco de investimento, eu entendo isso. Então, precisa ser simplificado e ser mais justo, né? Por exemplo, os salários dos funcionários públicos, né? Que funcionários públicos federais ganham quase 2 vezes mais do que um funcionário do setor privado com responsabilidades análogas, né, semelhantes. E um outro ponto, por exemplo, é a universidade pública, né, que estudam em boa parte a maioria da elite da sociedade e paga pelas pessoas que estão no topo, na base da pirâmide, né. As coisas estão mudando, né, isso é positivo, mas ainda é algo que acontece. Então, são políticas que, no final de contas, são muito mal alocadas e que o PT defende de forma intransigente. Por exemplo, Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras nada mais foi do que um programa que pagou para jovens de classe alta do Brasil estudarem fora de graça, ganhando manutenção, sem pagar faculdade e ganhando ainda dinheiro para comprar um computador. E foi isso, né? Porque o aluno da escola pública, sobretudo naqueles anos, era um aluno de classe alta, né? Então, assim, o filho do Joelmir, que é pedreiro, e que a esposa faz doce para vender para fora, ele não entra na universidade pública. E não entra na universidade pública, ele não vai para o Ciência Sem Fronteiras, assim, né? E, quer dizer, ele passa longe do ensino superior, não tô nem falando na universidade pública. Então, assim, são defesas de programas ruins, são argumentos, assim, hipócritas, assim, até, porque
por exemplo, ao ser perguntado ali o Jacques Wagner na ocasião ali no Brazil Conference sobre as políticas, o plano de governo do Lula para combate à corrupção, ele falou, não, é vigilância, a sociedade e tudo mais. Mas assim, né, o governo atual também faz mal, não sei o que lá, não sei o que lá. E tá bom, pode até fazer, mas assim, se o argumento é esse, se o argumento é falar, tá bom, eu não reconheço os erros do passado e eu fico apontando só o dos outros, sendo que eu cometi erro atrás, sabe? Que tipo de lógica é essa? Que tipo de valores esse tipo de, sabe, de liderança passa, né, pra sociedade, né? E isso é muito importante, assim, pra não me estender muito, mas liderança tem um efeito enorme no país. Enorme, enorme, enorme. Sobretudo quando o tema é corrupção. Tem um estudo do Dan Ariely, que é um professor de acho que está atualmente em Duke, mas ele era antes do MIT e tal, que é um estudo sobre corrupção. Ele coloca vários alunos numa sala de aula aqui, dá para fazer aí no SPM um dia para testar, mas que aí tem 10 questões de matemática, cada questão o aluno ganha, sei lá, $1, nem lembro direito quais os valores e tal, mas é a lógica principal. E aí, um tempo de 10 minutos, é impossível fazer a prova no tempo certo. E aí, passou os 10 minutos, ele passa o gabarito, todo mundo se autocorrige. E aí, cada um fala quanto acertou. A pessoa que está fiscalizando a prova não olha a prova, coloca no triturador e dá o dinheiro. Só que o triturador não estava triturando, estava só picotando as bordas. Ele vai checar depois o quanto que os alunos mentiram. E, em média, eles aumentavam 15% das notas. Das suas próprias notas, né? Pra ganhar um pouquinho a mais, né? Interessante. Malandragem. Aí, numa outra sala, era o mesmo experimento, mas com um ator. Que ele ficou o tempo inteiro parado, sem fazer nada, e falou, só terminei. Tal. Aí passou os 10 minutos, corrigiu, acertei todas. Aí a pessoa foi lá e pagou o valor máximo pra ele. Triturou a prova, todo mundo ficou olhando pra aquilo. O que você acha que aconteceu com o resto da turma? Eles chutaram em média 70% a mais a nota. Então, esse é o efeito de uma liderança impune na sociedade. Quando a gente tem candidatos à presidência e gente que, poxa, claramente são desonestas e cometem atos de corrupção, seja Lula, seja Bolsonaro e tal, enfim. E isso é passado como modelo para muita gente. A gente constrói um país, sabe, completamente desajustado, né? Sim. VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022.